Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da evangelização da Caibar Schutel. Estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre a imortalidade do espírito, o perispírito, o corpo e o desencarne. Olá, juventude espírita da pré-mocidade Caibar Schutel. Estamos aqui para mais um momento de evangelização e antes da gente entrar no nosso tema de hoje, convido vocês a fazermos uma leitura e uma prece. A leitura de hoje é do pequeno livro Preces e Orações, de Chico Xavier. E a nossa mensagem, curta e singela, mas muito significativa, se intitula Prece Antes e Depois, de Emmanuel. Essa prece nos convida a pensar nas coisas boas e ruins que nós recebemos da vida e como elas nos ensinam e podemos crescer através delas. E aí temos um trecho que fala assim: saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. Então, que nós possamos, nesse momento, agradecer a Deus todas as coisas que nos têm acontecido, até mesmo aquelas que parecem ruins, e que possamos louvar a sua sabedoria. Senhor, te agradecemos pela doutrina espírita e por mais um momento de encontro, de estudo da juventude, onde nós podemos refletir e olhar para a nossa realidade de uma outra forma. Te agradecemos nessa prece, esse momento, esse encontro, e que possamos aprender cada vez mais uns com os outros. Muito obrigada e que assim seja. Falando um pouco sobre o espírito imortal, então vamos lá. O espírito é o princípio inteligente do universo, e coube ao espiritismo não só confirmar esta evidência, como também, através de fatos, comprovar esta realidade. Fatos esses que se destacaram como a evolução, a reencarnação, livre-arbítrio e a causa e o efeito. Ensina-nos a doutrina espírita que para desfrutarmos de uma vida futura melhor é necessário que tenhamos atitudes hoje de responsabilidade cristã, acima de tudo na propagação do amor, que é o único caminho que nos conduzirá a uma vida melhor. Como podemos perceber, a imortalidade da alma oferece um estímulo permanente à nossa transformação do bem. Prevalecendo o nosso aprendizado, nos resta então a implantação desse bem e do amor, que nos proporcionará um equilíbrio e uma felicidade maior. O perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo encarnado. O perispírito expressa sempre as conquistas espirituais da criatura. Daí a necessidade constante de uma luta reeducativa. A prática do estudo e do amor ao próximo é a única forma de assegurar um perispírito leve, com vibrações de padrões mais elevados. Busquemos no Evangelho as forças necessárias para fazermos o bem, superando as limitações, as dificuldades, assim encontrando a alegria de uma consciência tranquila, ok? E falando sobre o corpo, que é uma bênção de Deus concedida ao espírito, é um instrumento necessário à nossa permanência na Terra. Não adianta cuidar da aparência externa e não cuidar dos nossos atos, palavras ou sentimentos. A desencarnação é o término de uma etapa na nossa jornada. O Espiritismo nos prepara não para morrermos, mas para vivermos em dois planos de vida. A morte passa a ser entendida como um aprendizado natural em nossa caminhada evolutiva. Todos iremos desencarnar, mas precisamos nos esforçar para termos atitudes corretas e boas hoje, no nosso dia a dia, pois na certeza de que retornaremos ao convívio da nossa imensa família espiritual que está lá nos aguardando. Como a nossa irmã Mônica já falou, nós um dia vamos desencarnar, né? Ou seja, o nosso perispírito vai se desconectar do corpo e nós vamos estar no plano espiritual da vida, onde as coisas são bem diferentes do que no plano material. Você já parou para pensar nessas diferenças? Como será que é esse plano espiritual? Será que as coisas que funcionam lá funcionam da mesma forma aqui na Terra? Ou será que no plano espiritual as coisas são mais avançadas e mais evoluídas? Allan Kardec nos ensina que o plano espiritual
ele possui sim algumas semelhanças com o ambiente daqui da Terra. Mas o plano espiritual, ele tem outras coisas que nós não podemos ver e não podemos fazer aqui. Porque quando nós estamos no estado espiritual, nós desenvolvemos faculdades, capacidades que o nosso corpo físico não tem. Então lá as coisas que nós percebemos e sentimos são muito mais intensas e muito mais fortes do que aqui na Terra. Então, por exemplo, o nosso pensamento no plano espiritual é o nosso meio de transporte, porque basta a gente pensar e a gente já está mudando de lugar, se transportando, indo para outras regiões e conhecendo outras pessoas, de acordo com o nosso estado espiritual. No plano espiritual, já que as pessoas não morrem de verdade, nós podemos encontrar alguns parentes, amigos, que ficaram do outro lado antes da gente reencarnar ou que desencarnaram antes de nós e já estão lá nos aguardando. Então é muito interessante a gente reencontrar esses espíritos amigos, amorosos, que com certeza nos aguardam e também nos ajudam nas nossas provas na Terra. Às vezes também podemos reencontrar espíritos com quem nós não tivemos afinidade, com quem nós tivemos conflitos e muitas dificuldades. Então, nós vamos precisar ter sintonia e equilíbrio em relação às leis divinas. Termos sintonia com Jesus para conseguirmos ter equilíbrio do outro lado e vivermos uma vida plena. E no plano espiritual, nós também podemos reencontrar amigos de outras vidas, que nós ficamos momentaneamente separados deles. E assim podemos reatar os vínculos, as amizades que ficaram em outras encarnações e agora fazer novos planejamentos para a vida futura. Então, você já percebeu que no plano espiritual muitas coisas são possíveis, né? Encontros, planejamentos, o conhecimento de coisas também que nós já fizemos e coisas que ainda teremos que fazer. Então, quando nós estamos no estado de espíritos, né, no plano espiritual, e não estamos encarnados num corpo, nós temos muito mais liberdade, temos muito mais consciência das coisas que acontecem, por que elas acontecem. Sendo assim, o desencarne e a vida no mundo espiritual podem ser uma verdadeira libertação para o espírito, porque ele finalmente vai enxergar a verdade com os próprios olhos. Então, nós podemos entender que no plano espiritual, nós vamos ter uma continuidade da vida. E da forma que nós vivemos aqui na Terra, conforme as coisas que nós fizemos aqui na Terra, nós vamos ter um lugar melhor ou pior do outro lado. Porque nós vamos dar continuidade, nós vamos ser do outro lado exatamente o que nós éramos aqui na Terra. Mas sem os títulos sociais, sem as aparências, né, sem o corpo, nós vamos ser quem realmente somos, aquilo que nós pensamos e que nós sentimos. Então, no plano espiritual da vida, nós não poderemos mais esconder nada. Seremos 100% verdadeiros, porque lá do outro lado, nós vivemos uma vida mais verdadeira. Então, nós podemos perceber que no plano espiritual, que é a verdadeira vida, nós vamos ter outros tipos de relações, vamos ter outras capacidades e vamos viver uma vida mais voltada para as leis de Deus, onde nós vamos estudar, fazer o bem, conhecer pessoas que vão nos ajudar na nossa evolução e assim vamos ter um outro tipo de vida um pouco diferente do que nós temos aqui na Terra. Quando nós estamos no plano espiritual, nós também podemos vir deixar mensagens, visitar pessoas que ficaram aqui na Terra, nossos parentes, nossos filhos, amigos, e podemos também trazer mensagens no centro espírita, alertando as pessoas sobre a verdadeira vida. Nós podemos trazer um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, ou então podemos não nos comunicar, mas podemos ajudar as pessoas que aqui ficaram, sejam elas nossas conhecidas ou não. Bom, então como você já percebeu, somos espíritos imortais. E nós necessitamos passar por várias vidas na Terra para aprendermos, para evoluirmos. Mas a nossa vida nunca acaba, ela é constante, seja na Terra ou no plano espiritual. Nós continuaremos vivos, bem vivos, como nos ensinou Jesus. Quando Jesus
passou pelo momento da crucificação, ele depois reapareceu para todas as pessoas, para os seus apóstolos, e apareceu de forma muito iluminada, resplandecente, mostrando para todos que a morte não existe, que a alma jamais poderá ser ferida a ponto de se desintegrar, de morrer, de acabar. Isso não existe. A morte é apenas uma passagem. E entendendo isso, nós podemos viver a nossa vida na Terra de uma forma bem melhor. Bom, então agora vamos finalizar o nosso momento de evangelização e convidamos vocês para nosso próximo momento no dia 23 desse mês, aqui no mesmo canal, onde nós vamos trazer uma nova temática. Convide seus colegas, compartilhe esse vídeo, curta também o vídeo e o canal e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Então, sendo assim, vamos orar. Senhor, te agradecemos por todas as lições trazidas e te pedimos que ilumine nesse momento todos os lares, todas as famílias, nesse momento que se comemora a Páscoa, para que possamos permitir que as tuas lições fiquem mais fortes em nossas vidas e em nossos corações. Que possamos te seguir todos os dias cada vez mais e nunca abandonar o Evangelho, que é a porta de todas as soluções para nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Até mais, pessoal! Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Diz pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Diz pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir.